Olá pessoal, eu sou Nubia Oliveira, auditora fiscal da Receita Federal e coach na Estratégia Concursos. Bom, este é o terceiro vídeo de uma série de 4. Nos outros 2 anteriores eu já respondi para vocês como assistir videoaulas de forma eficaz e como otimizar a leitura dos livros e PDFs. Neste eu vou responder como ter maior rendimento resolvendo questões, tá? E no próximo e último eu ainda vou falar vou responder como devo fazer as revisões, beleza? Então vamos lá, gente. Como ter maior rendimento resolvendo questões? Bom, se tem uma coisa que você, concurseiro, vai fazer praticamente do primeiro ao último dia que você vai estudar para concurso, é resolver questões, ok? Até porque, como é que você passa, né? O que interessa no dia da prova? Interessa que você marque o X no lugar correto ou que você julgue certo ou errado de forma correta, ok? Então não há a menor dúvida de que essa é a parte realmente mais importante, porque é a parte que vai fazer com que você seja aprovado ou não, ok? Na hora de responder questões, geralmente existem 2 momentos nos quais você responde questões. O primeiro momento é quando você está aprendendo a teoria. Então você costuma ler ali aquela parte do livro ou do PDF que você está estudando, ou ver os vídeos, e aí você vai para a segunda parte, que é resolver questões. A gente sabe que os rendimentos obtidos neste momento são rendimentos meio que relativizados, não são realmente reais, porque você acabou de estudar a teoria e você está vendo o exercício, né? Então normalmente você vai ter um rendimento um pouco acima ou muito acima, a depender da sua fixação, da sua memorização, do que realmente vai ser o que você vai levar no dia lá da prova, ok? Então a gente precisa tentar fazer deste momento de resolver questões um momento de maior aprendizagem possível. Existe um segundo momento que você vai responder questões, que é depois que você já estudou toda a teoria, já estudou, revisou, fez tudo, você está só fazendo simulados. E aí você realmente começa a pegar as questões para fazer sem ter visto antes nada da teoria. E aí é que você realmente vai ter a real noção de como está o seu rendimento em cada ponto do edital. No nosso coaching a gente faz com que o aluno ele vá num crescente, tá? E quando ele chega nesse segundo momento, aí é que a gente começa a fazer os ajustes finos ali para que realmente o rendimento dele seja alto e seja real, ok? Então, quando você estiver resolvendo questões, neste primeiro momento aqui, que você está estudando a teoria e depois você parte para as questões, eu quero que você adote, tá? Vou te dar algumas dicas aqui para que você consiga extrair o máximo de conhecimento possível aí deste momento. Bom, quando você começa a fazer uma questão, né, obviamente você vai tapar a resposta para você não ver o gabarito, né? Eu acredito que quase todos vocês já devem fazer isso. Bom, mas além disso, é extremamente importante que você, ao ler o enunciado da questão, você, além de não ver o gabarito e não ver o comentário do professor, você também tente, antes de ver, você tente justificar para si mesmo. Como que você vai fazer isso? Não precisa escrever, não é nada formal, eu só quero que você faça, tá? Que você leia, que você julgue aquela questão em certo ou errado, ou que você diga qual que é a letra que você acha que é correta e você justifique sua resposta. E justifique em voz alta, tá? Eu acho que isso é certo por isso, por isso e por isso. Eu acho que é errado porque não atende tais requisitos, é errado por isso, tá? Eu acho que a letra é C, porque a letra C é certa por isso, a letra A está errada por este motivo, a letra B por aquele outro e assim sucessivamente. Por que fazer isso? Porque perder algum tempinho aí justificando a resposta antes de ver o comentário, antes de ver o gabarito. Porque a partir do momento que você faz isso, você se expõe, você dá a sua cara a tapa. Se você lê a questão, eu acho que é certo, aí você já vai ver lá o comentário, o gabarito e a questão. E aí você acertou ou você errou, não faz muita diferença. Porque você teve um momento ali que você teve aquele contraponto. Nossa, eu disse que era certo, mas errado, tá? Mas você não sabe exatamente o porquê. E em concurso, e principalmente concursos de nível alto, de nível top, como concurso de auditor fiscal da Receita Federal, analista tributário, você precisa saber o porquê. Você precisa aprender de forma inteligente, tá? Então, naquele momento ali que você se expõe, que você faz um julgamento da questão e você consegue perceber, você na hora de ler,
que você errou, aquilo vai te marcar muito mais, infinitamente mais, do que se você não tivesse se dado ao trabalho, tá, de justificar para você mesmo, ok? E é muito interessante isso, né? O que eu vou falar agora, eu tenho certeza que a maior, praticamente todos vocês, né, a não ser que você nunca tenha resolvido uma questão na vida, você já deve ter acontecido. Às vezes a gente responde uma questão e a gente acerta, mas quando a gente vai ver o comentário da questão, o que a gente percebe? Que a gente acertou sim, mas a gente não acertou pelo motivo correto, não é verdade? E às vezes a gente acertou sim, mas a gente não acertou pelo motivo completo. E muitas das vezes, se aquela questão viesse novamente em um outro formato, você ia errar. Porque você sabe, mas você não sabe de forma profunda, você não sabe de forma completa. Então o ideal é, responde a questão, diz qual que é o gabarito e justifica para você mesmo em voz alta. Coisa rápida, frase, uma coisa rápida. Aí sim você vai passar a ler, tá? E na hora que você estiver fazendo questões, você deve marcar com um asteriscozinho ao lado as questões que são mais capciosas. Que questões são essas, Nubia? São essas, por exemplo, que eu falei que você acertou, mas você acertou pelo motivo errado, tá? Marca lá, coloca um asteriscozinho. Aquelas questões que você acertou, mas não acertou pelo motivo completo, tá? Às vezes é um assunto que é cobrado com muita frequência, às vezes é um assunto polêmico, deixa eu ver o que mais, às vezes é um assunto muito difícil, tá? Ou é um assunto que você errou, obviamente, tá? Então, questões assim, é legal que você, ao fazer, você marque com um asteriscozinho ao lado, para na hora das revisões você vir lá e refazê-las, ok? Tem mais uma questão também muito interessante de você marcar. Questões que apresentam um resumo da matéria. Por exemplo, você está estudando contabilidade. Aí numa questão você monta uma DRE inteira. Puxa, aquela questão é um resumo da matéria, né? Às vezes você conseguir resolvê-la, você consegue colocar em prática praticamente todos os conceitos que você aprendeu sobre DRE. Então é interessante você marcar também, porque é uma questão resumo, digamos assim, né? Questões eficientemente marcadas, tá? São uma importantíssima ferramenta de revisão. Marcadas e selecionadas por você, pelas suas dificuldades. São uma ferramenta de revisão extremamente útil, extremamente eficiente, porque depois quando você volta para revisar, você vai ver só aquelas questões que realmente te trouxeram problemas, ok? Bom, gente, era isso que eu tinha falar sobre questões, tá? Eu quero que vocês jamais, pelo amor de Deus, jamais fiquem só lendo, só estudando teoria sem fazer questões, tá? Vocês precisam, é o que vai te pôr à prova, tá? Eu já vi muito concurseiro que lê o livro inteiro lá de Direito Constitucional e Direito Administrativo e nunca fez uma questão. Desculpa, você praticamente perdeu o seu tempo. Não adianta. Na hora de fazer prova, o que adianta é saber resolver questões, é marcar o X no lugar correto, é isso que vai te fazer passar. Então é isso, você tem que treinar a exaustão, E aí depois você vai chegar em outro momento, quando você já leu toda a teoria, e que você vai começar a fazer simulados, e aí você realmente vai conseguir fazer questões, você vai começar a fazer muitas questões, e nesse momento é que você realmente vai crescer, vai poder ver o que você realmente aprendeu e aí ajustar, né, voltar, né, aquilo que realmente precisa ainda de maior foco para você chegar na prova com um rendimento bem superior, um rendimento que é possível, que é provável que você vá passar, ok? Porque não adianta chegar na prova com 80, 90% de rendimento só porque eu vi a teoria. Você precisa chegar lá com esse rendimento em simulados, tá? Você precisa chegar na prova com um alto rendimento em simulados, porque é quando você realmente não viu nada da teoria e aí você só faz o exercício de cara, tá? E aí você já acerta. Aí sim você tem certeza que você tá no caminho certo, ok? Como fazer isso? Só com muita consistência, com muita constância, tá? Indo no passo a passo até chegar lá, até chegar nesse ponto de que você vai estar com um rendimento tão bom, você aprendeu a matéria de uma forma tão bacana, porque você fez todas as revisões que você devia fazer, você fez muitos exercícios, que você quando pega um simulado, você chega lá e você detona, e você tiraria 80, 90%. Com esse grau de acertos em simulados, você vai para sua prova, você só não vai passar se o fator sorte, tá, for muito forte para você. Na verdade, não, o fator azar, né, porque se for sorte, não, né, porque se você chegar lá, é quase uma equação matemática, você vai passar.
me acompanhe, porque eu vou fazer o último vídeo agora, que é sobre um assunto extremamente importante e é um assunto que mais traz a procura no serviço de coach, que é como fazer revisões. Aguardo vocês, até daqui a